agora é lei nacional. O uso do celular foi rigorosamente proibido nas escolas. De acordo com a Lei 15.100, está proibido usar o celular e outros aparelhos eletrônicos pessoais na escola de todo o país durante as aulas, recreios e intervalos. Pois é, e a gente já tá aqui no clima de carnaval. Volta às aulas oficialmente agora, ficar com essa coroinha aqui. Em 2019, essa lei já havia sido criada, porém era maleável, Maleável para todos os estados do Brasil. Havia estado que adquiriu essa lei e outros não. Só que agora é obrigatório no Brasil inteiro. Mas por que isso aconteceu? A resposta é óbvia. Com certeza você já deve saber. Porque estava atrapalhando os alunos, porque tira a atenção dos estudantes, ou porque os jovens estão realmente viciados. E esse vício já se tornou preocupante para a atividade cognitiva, para o convívio social e para o convívio pessoal. Porém, se tudo isso é notório, se as pesquisas afirmam uma grande preocupação com relação à nova geração e se os próprios jovens também têm noção disso, por que eles, os próprios jovens, são contra essa nova lei? Os motivos parecem óbvios. Vídeos atrativos, aplicativos para passar o tempo, jogos que prendem a atenção por horas e evitam o tédio. Todas as coisas que causam vício. Mas será que essa fuga constante do tédio é realmente boa ou necessária? Pesquisas afirmam que o número de pessoas com ansiedade aumentou 27% de 10 anos para cá. O índice de violência na rua, como agressão porque o seu vizinho supostamente estacionou o carro numa vaga que você costuma estacionar. Uma câmera de segurança flagrou tudo. Adriano de Jesus Gomes, de 50 anos, e o filho aparecem discutindo com o vizinho. De repente, o homem puxa uma arma de fogo da cintura e inicia os disparos. Adriano morreu dentro de casa. As crises de pânico também aumentaram 28%. Tudo isso com um ponto X em comum: a falta de paciência e empatia. Para nós da educação, que a gente não está proibindo, a gente está querendo otimizar o uso, potencializar os benefícios, mas mitigar os efeitos nocivos. Falando assim, até parece besteira. Ah, mas o que o celular tem a ver com isso? Eu vou pegar o celular e na mesma hora eu vou ficar com vontade de bater em alguém? Então, sim. Mas não é exatamente nessa ordem, de você pegar o celular e do nada ficar com vontade de bater em alguém. Não, a ordem é um pouco mais longa. O ser humano se acostumou com estímulos, com informação rápida, com imediatismo. Se acostumou com o fato de ficar horas solitário usando o celular e se desacostumou, de uma certa forma, a estar com pessoas. Consequentemente, esse imediatismo causa falta de paciência. O isolamento causa falta de comunicação com o humano e a falta de contato com seus semelhantes. E quando juntamos esses dois, acontece a falta de intolerância e de empatia. A pessoa não tem mais paciência para os outros, nem para si mesmo, sabe? Você consegue ficar 5 minutos sentado, literalmente parado, sem fazer nada, só ficar olhando por aí? 5 minutos? Hoje em dia pode ser difícil, né? O celular já faz parte do corpo humano, infelizmente, como se fosse uma mão ou um braço a mais. E esse questionamento abre uma lacuna para falarmos sobre o tédio. Será que o tédio é tão ruim assim? Precisamos sempre estar fazendo alguma coisa? Quem disse isso? A falta de atenção está se tornando natural. O desinteresse por trabalhos manuais, como a escrita, a pesquisa em livros, jornais, está cada vez mais escassa. Óbvio que é muito mais prático passar 2 minutos dando algo que você tem dúvida de forma resumida com a ajuda do Google ou ChatGPT, do que passar 40 minutos em uma matéria que vai abordar aquele tema desde o contexto histórico, que de uma certa forma é benéfico também, porque você fica, vamos dizer assim, expert no assunto. Porém, essa facilidade, essa praticidade, essa quantidade de informações, preocupa. E o que o Ministério da Educação está achando sobre isso? A gente já está discutindo com as redes de educação como nós também vamos precisar estar melhor preparados para perceber os distúrbios dos nossos meninos e meninas nos primeiros momentos e buscar fazer as orientações e indicá-los para o acompanhamento do melhor modo possível, envolvendo toda a rede de apoio, saúde, assistência também do nosso território. A proibição do uso de celulares nas escolas, ou pelo menos a regulamentação deste uso, a restrição ao uso para fins pedagógicos e, lógico, para apoio, suporte àqueles alunos que realmente precisam, né, deste uso para
o seu aprendizado. O ser humano é um ser social, é natural. Então, quando essa naturalidade é atrapalhada, gera consequências. Na pandemia, quando os jovens voltaram a frequentar presencialmente as escolas, muitos colaboradores, como diretores, professores e coordenadores, estavam falando sobre como os alunos voltaram mais estressados para as salas de aula, com menos paciência para os colegas, com dificuldades de entendimento da matéria, tudo por estarem confinados, onde o entretenimento principal era o celular. Isso se tornou vício, onde até agora os jovens vivem isolados com os próprios aparelhos. Um dos funcionários do MEC, Washington Bandeira, também afirma que o celular é usado de forma indevida em sala de aula, que atrapalha os estudantes por diversos motivos. Reforçar que a lei ela é muito importante. Eles, quando usados de forma indevida na escola, eles atrapalham muito o processo, né, de aprendizagem, de atenção nas aulas, é o respeito ao professor, é a socialização, é a própria saúde mental dos nossos estudantes. Há problemas como ansiedade, como depressão e como outros relacionados à saúde mental dos nossos jovens. Infelizmente, hoje em dia, se tornou uma disputa entre professor e celular, para ver quem consegue realmente ter a atenção do aluno. A tecnologia é fundamental de diversas maneiras. Ela é boa para você aprender sozinho de forma didática. Ela é boa para até o entretenimento. Ela é boa para você fazer tarefa de casa, é boa para você estudar. Porém, sem uma supervisão dos órgãos responsáveis pelo ensino de crianças e adolescentes, que por acaso é o MEC, a tecnologia se torna um empecilho. Obviamente que eles sabem o quão importante é o ensino digital e dizem que faz parte do nosso cotidiano natural. Porém, essa nova medida será para melhorar a qualidade do entendimento e do interesse por parte dos alunos. Que deveria ser proibido, no caso, dentro das salas de aula, porque realmente, dependendo do que estiver acontecendo, para depois nós voltarmos a nossa atenção ao que o professor está dizendo, a matéria, nosso cérebro demora a raciocinar, a voltarmos ao nosso sentido de aprendizado. Essa é uma coisa gradual e que nós não estamos preparados mentalmente para isso. As escolas públicas, pelo que nós estamos vendo, estão não tendo estrutura de fornecer jogos, fornecer aos alunos algum divertimento. Então, acho que ter um jogo, ter alguma atividade física, alguma coisa, os alunos socializarem entre si, eu acho que também é importante. Nossos pais também querem passar informações para nós, no caso. E às vezes a gente está na escola, Então, também é importante nós ter esse contato com a nossa família. Eles entenderem que também temos nossas questões pessoais para a gente resolver, mesmo estando na escola, ainda mais se for uma escola integral, mais planejada e com uma infraestrutura para receber esses alunos. É muito precipitada em proibir totalmente o uso de celular nas escolas. Por quê? Porque para você tirar o celular de um aluno que é viciado, você tem que ter o desmame. O que é o desmame? É você tirar aos poucos o celular desse aluno. Então, a escola devia proporcionar uma coisa que essa abstinência ficasse menos pior. Bom, na minha opinião, eu concordo sim com a lei. Até porque eu não sou uma pessoa que antes da lei utilizava muito do celular. Isso nunca foi um problema meu. Na época, na verdade, eu já estava tentando até diminuir o uso do celular em casa. Porém, eu ainda assim concordo em partes com a lei, até porque não acho tão necessário a proibição nos intervalos. É claro que os intervalos são um momento de pause mental, onde você tem que sair das aulas e ficar conversando, batendo papo, ou jogando e brincando com alguma coisa. E como o intervalo é um momento de lazer, entre aspas, um momento para descanso, faz sentido algumas pessoas usarem o celular nesse momento, pois tem jogos no celular, ou para revisar alguma coisa, assistir alguma coisa. A minha visão sobre isso dos intervalos é que os intervalos são um momento onde a mente deve se acalmar. A gente não deve focar em mais nada até vir a próxima aula, a não ser que você tenha alguma coisa para entregar, de trabalho ou algo do tipo. Mas participando de um intervalo onde você fica com a cara no celular, só recebendo informação,
Isso daí parece que vai fazer sua mente não descansar. Obviamente você vai terminar o dia muito mais cansado do que se você tivesse passado esse tempo inteiro só conversando. E nas salas de aula eu não preciso nem falar. Em relação à sala de aula eu concordo 100%. Essa lei deveria ter sido constituída. A rapidez dela pode ter sido um problema, mas ela deveria ter sido constituída já há muito tempo, na verdade. E acredito que é isso. Eu concordo com a lei, sou a favor dela, porém, em algumas partes eu acho que ela poderia ser mudada. A restrição do uso de celular há exceções para fins pedagógicos ou para crianças com necessidades especiais. O presidente da Undime afirma que estamos aqui para fazer juntos, com o Ministério da Educação e as secretarias estaduais, no sentido de apoiarmos as escolas, que não será uma tarefa fácil, apoiarmos os gestores escolares a como trabalhar isso com os nossos professores, sobretudo as campanhas e também as ações de formação que serão necessárias estarem fortalecidos e devidamente orientados para lidar, para orientar melhor o seu educando na sala de aula. Foi um ato de coragem do Congresso brasileiro em se tratar dessa matéria tão complexa, mas tão urgente e tão necessária de regulamentação. O MEC já prevê abstinência pelos alunos sem o acesso aos aparelhos e aconselham a preparação dos profissionais pedagógicos para lidar com essas futuras situações. E o MEC também afirma uma certa preocupação de como irão lidar com o diferencial de cada aluno, sabe? Locais como Singapura, Austrália, Canadá, China, onde tem maior índice de educação do mundo, já há tempos têm adotado essas medidas. O Alessio Costa Lima também faz um apelo para o Ministério da Educação investir em ações midiáticas explicando a importância dessa lei para todos os jovens através das redes sociais ou palestras, porque a gente sabe que tem gente que é contra. E sim, eu acredito que se tivesse tido mais tempo de costume, essa transição dos alunos que são viciados no celular fosse feita um pouco lentamente para retirar esse celular, talvez seria mais aceitável pelos próprios alunos. Em relação ao intervalo, eu entendo por que tenha tirado, mas eu acho que nesse começo, pelo menos, poderia ter deixado, justamente para fazer essa transição aos poucos. Acho que eu mudaria dar mais infraestrutura para as escolas, que eles pudessem fornecer jogos, fornecer atividades físicas para os alunos durante esse horário, não utilização de telefone, no caso nas salas de aula, que ter aulas mais interativas, porque a gente fica sentado numa cadeira só ouvindo, não ensina, Então a gente também deveria investir nessas aulas mais práticas, tanto na hora do recreio, tanto na hora, do ensino, A gente botar os alunos mais para prática do que para teoria. Novamente, nesse estilo de carnaval, já tô aqui com a minha coroinha. As aulas oficialmente em algumas escolas só vão voltar na segunda-feira, Porque a gente fala que o Brasil é um país que só começa depois do carnaval. Então, se vai começar agora, a gente já sabe por que isso está acontecendo, da preocupação do Ministério da Educação, e tem dados que comprovam realmente os malefícios desse vício, os malefícios de estar sempre rolando a tela. E essa medida, apesar de drástica, de uma certa forma vai ser necessária. Tem colégio que proibiu nos intervalos, tem colégio que não. Porém, a partir do momento que a gente começa a ter a consciência de como isso atrapalha, a gente começa a entender a importância de prestar atenção, de socializar, a gente já começa a ter uma grande mudança dos anos que virão. Eu sou a Lolol e esse é mais um vídeo do canal ao vivo.